Olá, Deus te abençoe. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que priorize a Deus, faça de Deus a prioridade da sua vida. Olha o que diz aqui em Provérbios 27, 7. Eu vou ler nas duas traduções, Almeida e NVI. Alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Quem está satisfeito, despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. De tempos em tempos, Deus nos dá essa palavra. Quando uma pessoa está farto, está abençoado, está cuidado, se ele não vigiar, se a pessoa não vigiar, ela começa a ver defeito onde não tem. A encontrar problemas onde não há. A fabricar. Ela começa a ceder a uma insatisfação. E agora, porque ela está farta, ela despreza o que é bom. Ela despreza a fé, ela despreza a vida boa que ela tem. Porque é como que, eu tenho bastante, eu nunca vou perder. Olha, esse assunto é vasto. Nós podemos falar de muita coisa com essa mensagem. Mas a verdade é que quando uma pessoa está num tempo bom da vida, se ela não vigiar, ela mesma, o diabo usa a vida dela para roubá-la. Isso que eu sempre oro para Deus, me proteger de mim mesma. Se eu me proteja de mim mesma. Porque se tem alguém que pode fazer mal à minha vida de verdade, sou eu. Eu faço mal a mim, se eu não vigiar. Se eu não vigiar, eu não enxergo a vida boa que eu estou, a insatisfação vai tomando conta. Até porque, é assim, você está num tempo bom da vida, você tende a se acostumar. Quando você começa a se acostumar com o que é bom, talvez você nem veja mais valor naquilo. Você não encontra valor naquilo. Parece que aquilo nem tem valor. Só quando você perde é que você vê o quanto aquilo tem valor. Porque é o que diz aqui, ó. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Até o amargo é doce. Só quem passou por algumas coisas sabe o que significa ter aquela vitória. Eu posso falar de muitos assuntos. Eu passei 7 anos da minha vida em hospitais. Por 7 anos da minha vida, durante 7 anos, eu cheguei a achar que eu nunca mais ia dormir uma noite inteirinha. Era um sonho. Você vai falar assim, bicho, isso era um sonho. Eu estou falando diante de Deus. Que eu tinha um sonho de dormir uma noite inteira, sabe? Deitar à noite e acordar só de manhã. Porque todos os dias, em algum momento da madrugada, eu era despertada por alguma situação. Era um filho que chorava, ou estava doente, uma situação que acontecia. Então, por 7 anos, eu tinha um sonho. Eu queria dormir. Uma pessoa que dorme, deita lá, vai 10, 11 horas e levanta 7, 8 da manhã, ela nem sabe o que isso significa. Mas só quem ficou muito tempo sem dormir é que sabe muito bem o que significa dormir direto. Que nem seja muitas horas, mas que possa dormir direto, não aquele sono picado. Eu falo uma coisa simples. Só quem tem os filhos doentes, quando uma pessoa tem um filho doente, ela sonha com filhos saudáveis. Então, quando uma pessoa tem os filhos saudáveis, talvez ela nem consiga entender por que na vida do outro
há tantos problemas. Ele pode até julgar que é o outro que não cuida direito, ou isso e aquilo, porque, nossa, os meus são tão saudáveis. Por que que o outro não, os filhos de não sei quem não são? Então, é assim, só quando você vive, quando você perde, quando você não tem mais algo que você já teve. Só quando você não tem é que você sabe o valor de uma coisa, lamentavelmente. Algumas pessoas, elas só valorizam as coisas depois que elas perdem. Quando elas têm, elas não enxergam. É lamentável, é uma cegueira, é uma coisa tão louca. Eu vejo o diabo cegar o entendimento das pessoas. Eu que lido com pessoas há muitos anos, às vezes chega a ser chocante o quanto as pessoas permitem que o diabo cegue a mente delas. E às vezes elas precisam perder tudo, para elas poderem valorizar aquele tempo que era abençoado, mas que elas não viam. Elas não viam. Elas simplesmente não enxergavam. Sabe quando uma pessoa vive um tempo de paz? Ela tem alegria, ela tem conforto, ela tem o cuidado de Deus, ela tem uma família abençoada, mas vem aquela insatisfação demoníaca. E ela começa, muitas vezes, a desprezar o mel, porque ela está farta, ela está satisfeita. Ela começa a desprezar. Desprezar a vida boa, a vida abençoada. Ela começa, muitas vezes, por status, nem para ela, porque alguém tem. Ah, minha irmã tem. Ah, meu vizinho tem. A minha colega de trabalho tem. Ai, não sei quem tem. Ele nem quer aquilo. Ele nem precisa daquilo, ela nem precisa. Ela tem tudo o que ela precisa. Ela vive um tempo abençoado, um tempo de paz. Mas não vê, não enxerga. Ele quer uma coisa que ele não precisa e começa a desprezar as bênçãos que tem, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Como ontem eu falava sobre o povo de Israel, que um dia, muito abençoados, tendo Samuel como líder deles, rejeitaram Samuel. Eles queriam um rei. E ainda usaram essa expressão, porque as outras nações têm, nós também queremos. Eles nem precisavam. E foi o maior problema para a vida deles. Eles choraram o tempo do Samuel. Porque no tempo do Samuel foi o melhor tempo da vida deles. Saul foi um desastre como rei. Cobrou muito deles, mas retorno que é bom não deu nenhum. Eles não precisavam, mas eles queriam. Eles não tinham necessidade, mas eles queriam. Sabe quando uma pessoa não tem necessidade de uma coisa, mas ela quer. E ela quer uma coisa que não vai ser bênção para ela. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir o que você sonha na vida, não é nada disso. Eu estou dizendo sobre pessoas que estão muito bem, estão abençoadas, mas por causa de uma insatisfação demoníaca, saem correndo atrás de coisas que elas não precisam. Pessoas que estão abençoadas e começam a rejeitar as bênçãos de Deus, a ver defeitos em coisas que foram dadas a elas por Deus. Talvez você está aí, vendo um defeito atrás do outro, você só acha defeito, só tem defeito. As bênçãos que Deus te deu. Mas você sabe por que você está vendo defeito? Porque você está satisfeito. Por isso que você está desprezando o mel. Porque se você tivesse faminto, até o amargo se tornaria doce para você.
É porque você está com tempo. Porque se tivesse um problema de verdade, você não teria nem tempo para procurar pelo em ovo e fazer tempestade em copo d'água. Nem chifre na cabeça de cavalo, você não ia procurar. Mas como você está com tempo, entendeu? Talvez está com muito tempo para coçar. Está com tempo para coçar. E quem procura acha. Talvez você está procurando um problema para a sua vida. Porque talvez você está num bom emprego. Todo lugar tem seus problemas, suas situações, mas você deu para arrumar problema. Agora você está achando um defeito atrás do outro. Porque você quer outra coisa. Você mora bem, mas agora o bairro não é bom, a casa não é boa, nada é bom. Está procurando problema. Talvez tenha uma família estruturada, mas você só vê defeito nessa família. A família dos outros é melhor que a sua. É porque lá na casa da minha irmã é assim, vocês deviam ser assim. É porque o marido não sei de quem, a mulher não sei de quem é assim, você devia também ser assim. E não sei o que, cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. E se Deus deu a você essa família, é a família que você deve amar e se sentir feliz. E se tem algo que não está te agradando, ore para Deus mudar. Ore. Porque essa historinha de que a grama do vizinho é mais verde, já está mais do que provado que não é. Não é. Mas quando uma pessoa está abençoada, você pode ter um problema, uma coisa, mas olhe para a sua vida. Olha o cuidado que você tem, o cuidado que Deus tem tido com você, a proteção de Deus com você. E você não está enxergando. E sabe o que você vai acabar pegando para a sua vida? Um Saul, um problema. Que vai cobrar muito de você e não vai te dar retorno nenhum. Talvez você vive um tempo de paz, um tempo feliz, mas você não vê. Como eu vi muitas pessoas. Quando estavam no auge, abençoadas, protegidas, cuidadas por Deus, elas não viam, porque elas estavam satisfeitas, então elas desprezavam o mel. Mas hoje, até o amargo é doce para elas. Se elas pudessem voltar naquele tempo, elas voltariam. No tempo em que elas eram honradas, respeitadas, ouvidas, que elas tinham dignidade, que elas não tinham as responsabilidades que elas têm hoje, as perdas que elas sofreram. Mas o que o diabo faz com muita gente? Ele cega o entendimento delas e elas estão no paraíso. Mas é aquele poema que eu ainda lembrei ontem. O diabo vem, porque o diabo um dia, ele fez exatamente isso com a vida dele. Né? Ele era Lúcifer, o portador da luz, né? Um querubim, cheio de majestade, glória, mas não foi o bastante. Ele deixou o orgulho, o egoísmo tomar conta dele. Ele queria ser mais que Deus. Ele não queria ser tudo que ele era, mas subordinado no paraíso, no céu. Ele preferiu ser senhor, mas do inferno. É o que eu vejo muita gente fazer com a vida. Ele está no paraíso, mas ele é subordinado. Ele só vê problemas, ele quer mais. Não é o bastante. E quantas vezes eu vi gente que, por causa do orgulho, elas abriram mão, elas jogaram fora coisas grandes. Elas foram egoístas. Elas não pensaram na família, elas não pensaram em ninguém, elas só pensaram nelas. E saíram fazendo um estrago com a vida delas, com a vida da família, com a vida de pessoas,
E tudo assim, só pensando nelas, o egoísmo, só o egoísmo, é o que eu quero, é o que eu penso. Tem gente que é egoísta demais. Agora, o orgulho e egoísmo, esses sentimentos esses sentimentos miseráveis, nasceram no coração do diabo. Que antes ele era Lúcifer, o portador da luz, depois ele virou o diabo. Viu? Hoje, o diabo, ele é senhor, mas no inferno, condenado eternamente. Talvez um dia você esteve no paraíso. Ou talvez hoje você está no paraíso, mas você está vendo defeito. Não é o bastante para você. Você quer ser senhor, mas no seu inferninho. Como eu vejo muitas pessoas que hoje elas são, eu sou senhor, no meu inferno. Não tem paz, não tem nada do que elas tinham no paraíso. Nada. Nada. Como eu vi outro dia, alguém abrir mão de uma estrutura maravilhosa para ir morar de favor. E morar de favor com alguém. E perder tudo que tinha, perdeu tudo que tinha. Só porque eu não quero ninguém mandando em mim. Olha o peitinho estufado. Eu não quero ninguém mandando em mim. É o diabo. É exatamente o diabo. O mesmo espírito. Eu prefiro ser senhor no inferno do que subordinado no céu. É o céu. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho cuidado, eu tenho zelo, eu tenho a dignidade, eu tenho honra, eu tenho proteção, eu tenho prosperidade, eu não tenho falta de nada. Mas eu tenho que dar satisfações, porque eu tenho que cumprir isso, eu tenho que cumprir com aquilo. Então eu prefiro ser senhor no meu inferno, no meu inferninho. Onde eu tenho falta de tudo, eu não tenho dignidade, eu nem sei o que fazer. Você vê a cegueira do diabo, às vezes as pessoas trocam tudo por nada. Em busca de uma utopia da liberdade. Que liberdade? O que é ser livre? O que é ser livre? O que é ser livre para você? Minha gente, a maior liberdade é a interna. É quando você tem paz aqui dentro. Você tem uma consciência limpa. Entendeu? Porque na vida nós sempre teremos alguém acima de nós. Ainda que você não esteja enxergando isso. E vou dizer uma coisa para você, ninguém é senhor da sua própria vida. Se Deus não for, o diabo será. E se você não for subordinado no paraíso, você pode ser, teoricamente, senhor, mas de um inferno, no inferno. Num lugar de problemas, num lugar onde Deus não trabalhou para você estar. Mas alguns hoje estão no inferno, vivendo um verdadeiro inferno, porque escolheram isso para a vida, porque quando estavam satisfeitos, desprezaram o mel. Quando estavam no paraíso, viram defeito no paraíso, não era o suficiente. Precisaram ir para o inferno. Para agora desejar, até o amargo se tornou doce, de tão faminto que muitos estão. Famintos de paz, de dignidade, famintos de saúde, famintos de esperança, de uma possibilidade de um amanhã diferente, e a pessoa nem tem, porque ela nem sabe por onde começar. Não há esperança para ela. Porque ela mesma não consegue ver, porque ela já teve tanto na vida. E por orgulho e egoísmo, ela jogou fora, cuspiu no prato que comeu, desprezou o mel. Mas hoje, até o amargo é doce para ela. Mas essa é a vida daquele que está muito abençoado e deixa a insatisfação tomar conta, a insensatez, os sentimentos miseráveis. Um dia ele acorda e diz, meu pai, como eu era feliz e não sabia.
Ah, se eu pudesse voltar naquele tempo, eu faria tudo diferente. Olha o que eu fiz da minha vida. Olha o que eu fiz. E o que é pior, né? Normalmente, esses orgulhosos egoístas, eles não destroem só com a vida deles. Eles levam mais com eles, né? Igual o Lúcifer. Ele não destruiu só com a dele, ele carregou um bom número também de estúpidos que decidiram segui-lo, que viraram demônios. Ele virou o diabo e o resto demônios, anjos caídos. Não é? Uma rebelião, ele conseguiu. E aquilo ele achou. Agora eu acabo com Deus. Ninguém acaba com Deus. E ninguém acaba com aquilo que é de Deus. Você tem que guardar isso. Ninguém acaba com Deus, ninguém pode destruir Deus. Ninguém pode medir forças com Deus. Ninguém. Quem endureceu contra Deus e teve paz? E nunca em toda a história alguém sobreviveu indo contra a vontade de Deus. E se metendo com quem é de Deus. Quando você vai contra Deus e contra quem é de Deus, você só pega problemas. Então, preste atenção numa coisa. Talvez você está aí, abençoado, abençoada, e o diabo está cegando o seu entendimento. E te levando a acreditar em mentiras, para arruinar com você e com os seus. Desperta, acorda, levanta. Não deixa o diabo conseguir o que ele está lutando para fazer. Talvez ele está lutando e está um fio de arruinar com você. A insatisfação está fazendo você desprezar o mel. Você está tão satisfeito de tudo que agora você está insatisfeito. Tão satisfeito que está insatisfeito. E despreza a bênção. Mas toda pessoa que despreza a bênção, um dia ela se encontra numa situação de tanto desespero, que é isso aqui, até o amargo é doce para ela. Ela daria tudo. Ela aceita o menos do menos. Ela já está à margem. Ela aceita migalhas, ela come das migalhas. Até as migalhas para ela, ela enxerga como bênção. As migalhas. As migalhas. Ela corre atrás de migalhas. Quando um dia ela tinha em abundância. Preste atenção, não deixa o diabo arruinar com a sua vida, não. A minha experiência com pessoas, eu tenho visto o diabo arruinar com muita gente. E sempre por causa do mesmo sentimento, orgulho e egoísmo. Cega as pessoas e elas saem por aí fazendo escolhas que elas arrependem pelo resto da vida. Que Deus ilumine o seu entendimento e te proteja. Que essa palavra sirva para mudar a sua vida completamente e te fazer realmente centrar na coisa certa e se posicionar.